19 do livro de Atos. Versículo 8 ao 11, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim, versículo 8: E durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. E Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, e durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amém? Realmente, o Dr. Lucas, ele já inicia no capítulo 19 do livro de Atos, falando acerca da terceira e última viagem de missões realizada pelo nosso irmão Paulo. E o destino escolhido por ele a ser realizada essa terceira e última viagem missionária foi na cidade de Éfeso. Éfeso, ela foi a principal cidade da capital da província romana da Ásia Menor, e a mais rica dentre todas elas. De todo o império, Éfeso aqui alcançou uma posição de destaque, uma posição privilegiada. Era a mais rica cidade de todo o Império Romano, muito mais rica, por exemplo, do que a poderosa Corinto, que fazia frente com ela do outro lado do mar Egeu. Tinha mais de 500 mil habitantes, uma população étnica e transcultural, e devido a essa transculturalidade, Éfeso se tornou um polo cultural. Os portos de Éfeso eram concorridíssimos, enfim, era uma cidade que ostentava uma opulência, uma glória muito grande. E tudo isso se deu pelo fato de nela estar centralizado 3 coisas que naquela época eram fundamentais, que era a força da política do Império Romano, a influência da cultura helenista, que aqui no Ocidente nós chamamos de cultura grega, e também os costumes dos povos orientais. Então a somatização dessas 3 coisas que naquela época eram fundamentais fizeram de Éfeso esta cidade tão poderosa. E pelo fato de Éfeso ser uma cidade tão poderosa assim, Paulo decidiu realizar a sua última viagem de missões exatamente nesta cidade. E Paulo, como tinha uma visão missionária, ele aproveita esse ponto estratégico pelo fato de em Éfeso passar diariamente milhares de pessoas de várias partes do mundo antigo. Ele se utiliza, ele faz esse balanço de tudo, e como última viagem de missões ele decide usar Éfeso como uma cidade estratégica. E quando ele chega ali naquela cidade, ele não perdeu tempo. Ele imediatamente foi para a sinagoga dos judeus, que era um local onde Paulo já estava acostumado com aquele ambiente. Já vista, Paulo, ele passou metade da sua vida dentro de uma sinagoga. Ele era um fariseu, foi formado, sua formação espiritual veio como um fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o doutor da lei mais influente dentre os judeus. Então Paulo ele foi diretamente para um local que ele já estava, de certa forma, acostumado, uma sinagoga. E quando ele chega ali naquela sinagoga, o texto que lemos diz que ele permaneceu ali no espaço de 3 meses, falando a respeito do reino de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
Foram 3 meses, na verdade, de oposição. E era uma oposição ferrenha. Essa oposição partiu dos próprios fariseus, ou melhor, dos escribas, que eram aqueles que regiam a sinagoga. E eles abertamente rejeitaram tudo aquilo que Paulo estava ensinando. E o pior, eles faziam isso abertamente, eles faziam isso não de forma velada, mas eles incentivavam as pessoas que eventualmente paravam ali para ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer, e eles incitavam essas pessoas a desacreditarem dos ensinamentos do apóstolo. Eles, na verdade, zombavam publicamente da palavra de Deus. Eles esnobavam. Na verdade, eles não estavam nem aí para aquilo que Paulo estava ensinando. Eles já tinham uma opinião formada em relação a tudo aquilo que eles já haviam conhecido no que tange respeito ao mundo espiritual, e rejeitavam as ideias de Paulo. Eles rejeitavam as ideias do Evangelho, as ideias do caminho. E Paulo, como era um sujeito centrado, ele não tinha mais tempo, não era novo e impetuoso Paulo, mas aqui no capítulo 19 ele já era o velho Paulo, o experiente Paulo. E o experiente, experimentado apóstolo Paulo, ele não ficou ali na sinagoga batendo boca com os judeus, ele não ficou ali discutindo a respeito de teologia, de doutrina, de pontos doutrinários, não. Ele sai da sinagoga dos judeus, viu que nesse espaço de 3 meses ele não iria surtir nenhum efeito a palavra que ele ministrava. Então ele sai dali e foi para um outro local, um local chamado Escola de Tirano. Grave bem esse nome, Escola de Tirano. Paulo foi até esse local, que era, segundo alguns historiadores, um espaço público, ou seja, uma espécie de praça pública, onde os filósofos gregos usavam aquele determinado espaço a fim de falarem, de discorrerem abertamente a respeito de suas ideias. Era um espaço que foi utilizado por Sócrates, Platão, Demóstenes, entre tantos outros caras que eram instruídos em filosofia. Mas Paulo usa aquele espaço pagão não para falar de filosofia, não para falar a respeito das coisas desse plano existencial da própria vida, não. Paulo usa esse espaço pagão, esse espaço público que era concorrido a fim de falar do Evangelho, da palavra de Deus, do Evangelho da salvação. E os resultados foram excepcionais, os resultados foram maravilhosos. A Bíblia diz que, diferentemente da sinagoga dos judeus, onde Paulo permaneceu apenas 3 meses, aqui na escola de Tirano, Paulo ficou por 2 anos. Foram 2 anos falando da palavra de Deus. E o texto diz que durante 2 anos muitas pessoas chegaram ao conhecimento do Evangelho. Ou seja, deduzimos então que muita gente se converteu ao Evangelho. E os milagres que eram realizados diariamente naquele espaço, porque Paulo, ele foi muito inteligente, ele foi bastante perspicaz. Vocês sabem que ele ganhava vida e dividia todo o seu tempo realizando 2 tarefas importantes: trabalhando, ou seja, se mantendo através daquilo que ele fabricava, que eram tendas, e no espaço livre que ele tinha, ele usava esse tempo a fim de pregar a palavra de Deus. E ali, naquele pátio, naquela escola de Tirano, ele vendia tendas, fabricava suas tendas, e o tempo livre que ele tinha, ele falava abertamente do amor de Deus. E o versículo 11 diz, é claro, milagres extraordinários aconteciam através das mãos de Paulo, através da vontade soberana de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção aqui nesse texto, quando eu li essa passagem algumas semanas atrás, foi o fato de Paulo não encontrar liberdade de expressão na escola judaica, ou seja, na sinagoga, mas ele encontra uma liberdade enorme para falar de Deus num espaço pagão, ou seja, numa escola onde não se identificava em nada, em nenhum aspecto, em nenhum sentido com nada que fosse religioso. Era apenas um espaço pagão, a famosa escola de Tirano. Então esse
disparate, ou seja, esse abismo existencial entre uma coisa e outra, esse detalhe aqui me chama a atenção. Sinagoga dos judeus, Paulo fica três vezes e encontra resistência, praticamente enxotado de lá, foi colocado para fora. Já na escola de Tirano, 2 anos se passaram e inúmeras vidas eram alcançadas através do poder de Deus. Então, esse detalhe que chamativo, que me prendeu a atenção, me fez entender uma grande verdade no mundo espiritual, porque até hoje, infelizmente, a cristandade, isso não é um pecado que nós cometemos, não é uma falha, não é um equívoco da cristandade do século XXI, não. Desde a época de Constantino, que começou a levantar os primeiros templos, nós infelizmente já cometemos, ou seja, os cristãos em sua grande maioria cometem esse terrível pecado. E qual seria esse pecado, irmão Márcio? É o pecado da divinização dos métodos e dos lugares. Ou seja, desde que Constantino ele se ajuntou aos cristãos, a um movimento chamado evangelho, cristianismo, como bem queira traduzi-lo, e ele começa a levantar templos, ou seja, locais de adoração, é que se comete esse tipo de pecado. E que pecado é esse? É a divinização dos locais, dos métodos. E até hoje nós acreditamos assim, nós acreditamos que Deus, ou seja, a presença dele só é manifesta em locais que nós chamamos de igreja, que a palavra de Deus só é ministrada aqui, de preferência em cima de altares. Mas não, Deus não se limita a espaços físicos, não. A glória de Deus ela é tão grande, ela é tão poderosa, que ela não respeita métodos, ela não respeita liturgias, formas, regras, cartilhas, não, parâmetros que foram estabelecidos tomando por base uma crença religiosa e nada mais, não. A presença de Deus é muito mais do que isso. A glória de Deus não se limita a pequenos ou grandes templos, não. Davi, ele tinha essa neurose de achar que ele morava num templo luxuoso e a presença de Deus ficava limitada a um espaço que eles mesmos chamavam de tenda. E indignado com essa situação, ele pensou: não, eu vou fazer um grande templo para Deus. Aí o próprio Deus se revela a ele e diz: Davi, é o seguinte, que templo, pequeno ou grande, luxuoso, dependente das dimensões, do local, que templo nessa terra ou fora dela poderia ser suficiente ou suficientemente capaz de conter a minha glória, se a terra é o estrado dos meus pés, se a minha presença é maior do que todo o universo. Mas infelizmente os cristãos do século XXI, eles têm em obedecer esse princípio. Eles acreditam piamente nessa pequena ideia, que é tão reduzida, limitada. Deus está dentro da igreja, a presença de Deus se limita a essas paredes. Deus só fala se o pregador estiver ali totalmente com a sua indumentária totalmente impecável e for ali diante da tribuna. Não, Deus fala na sinagoga dos judeus, mas ele também fala na escola de Tirano. Deus usa o pregador aqui, mas usa você lá fora, na sua escola, onde quer que você esteja, porque Deus não respeita métodos, Deus não respeita lugares. Deus fala dentro da igreja, mas também fala dentro de um coletivo. Deus fala em cima de um altar, usando um pregador, mas se quiser, ele faz o pregador se calar e levanta uma criança aqui em nosso meio e resume numa frase só aquilo que eu, você, todo mundo aqui precisa ouvir, porque ele não respeita métodos. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é grande. Mas na sinagoga dos judeus, 3 meses, nenhum resultado, nada aconteceu, nenhuma alma foi salva, ninguém tomou consciência do Evangelho. 2 anos na escola de Tirano, inúmeras almas se salvaram, muita gente foi impactada pelo poder de Deus. Então nessa noite é preferível se matricular 1000 vezes mais na escola pagã de Tirano do que pertencer a uma sociedade aparentemente correta, coerente, que vive baseada em preceitos religiosos que
nós chamamos de sinagoga. Ou seja, eu prefiro ser um rebelde pertencente à escola de Tirano do que ser um aluno da sinagoga dos judeus. E se você, assim como eu, tem o desejo de se matricular na escola de Tirano, aproveite que é começo de ano, as aulas estão começando ainda, e se você quiser se matricular na escola de Tirano, seja bem-vindo. Ainda há vagas, porque na escola de Tirano a gente aprende muita coisa, a gente cresce espiritualmente. Por exemplo, a primeira lição que eu aprendo através ou quando eu me matriculo na escola de Tirano é que lá, na escola de Tirano, Deus ainda fala. Na escola de Tirano, Deus ainda fala. Ouça o que diz o versículo de número 10. E durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem abertamente a palavra do Senhor, judeus e gregos também. Veja que diferença, veja que disparate. Na sinagoga dos judeus, se você, no caso, assim como eu, gentil, não tinha o acesso será negado. Apenas os judeus tinham o direito de ouvirem a palavra ali na sinagoga. Mas lá na escola de Tirano, não importava se você fosse gentil, judeu, grego, romano, não importava a sua nacionalidade, o seu credo, a sua crença, a sua cor, a sua raça, não. Na escola de Tirano, todos, da Ásia ou não, até judeus. Veja que interessante, ali não tinha discriminação nenhuma. Até se um judeu da sinagoga quisesse ouvir a palavra, ele tinha liberdade. Isso significa que essa diferença enorme entre a escola judaica e a escola de Tirano ainda existe nos dias atuais. Tem muita igreja por aí que deveria se trocar a placa. Tira a placa e bota logo lá a sinagoga de judeus, porque infelizmente a palavra tem sido sufocada, a palavra de Deus tem sido suprimida, a palavra de Deus é utilizada apenas como parte de um contexto litúrgico, onde é lida de forma tão mecânica. Olha, eu leio os pares e vocês os ímpares. A própria palavra é ministrada de forma tão quadrada, de forma tão metódica, limita a própria ação de Deus, porque hoje quem fala mais não é o Espírito Santo, mas é aquilo que eu acho, é a forma interpretativa pela qual eu entendo os textos das Sagradas Escrituras. Eu me lembro de um tempo onde na própria Assembleia de Deus se levantava alguém para se falar do Evangelho se ele tinha unção. Hoje se levanta o sujeito que fez uma escola teológica, mas sem nenhuma intimidade com o alto, com os céus. Hoje quem fala não é Deus, mas é o homem, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele acha. Mas nesses últimos dias o Senhor levantará, não sinagogas, não mais, mas verdadeiras escolas de Tirano, partes, locais, enfim, um povo aonde vai ainda precisar, necessitar ouvir a voz de Deus na sua essência, ouvir a voz de Deus na sua totalidade, não parcialmente, porque hoje se fala aquilo, não que o povo precisa, mas aquilo que o povo quer ouvir. Porque senão a gente perde auditório. Para que eu vou tocar nesse determinado assunto? Para que eu serei delicado? Vou criar algumas inimizades. Eu fui chamado por Deus, você foi chamado por Deus para falar de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, e não daquilo que o povo quer ouvir, mas sim daquilo que eles precisam ouvir. Então nesta noite venha fazer parte da escola de Tirano, porque é diferente das sinagogas lá, Deus ainda fala, a voz de Deus ainda é ouvida. A segunda lição que eu aprendo quando me matriculo na escola de Tirano é que lá os milagres de Deus ainda acontecem. Infelizmente hoje muitos locais, como as sinagogas de judeus, os milagres do Senhor não acontecem mais. Isso era tão evidente aqui em Atos dos Apóstolos, que Lucas inicia o capítulo 3 desse livro, dizendo que diariamente a porta
do templo chamada Formosa, que recebeu esse nome não pela opulência do templo, porque em Formosa o templo era pequeno, as dimensões não eram tão grandes assim. A porta que era de fato formosa, feita de bronze coríntico, só a porta era bonita, mas diariamente por ela passavam lá os sacerdotes, os levitas, os doutores da lei, e eles permitiam que coxos, segundo a versão de Lucas, coxos, cegos, problemáticos, pessoas com toda sorte de doenças ficassem ali mendigando em busca de migalhas, mas eles estavam à porta do templo dos judeus, mas não eram curados, não recebiam um toque de Deus, não recebiam um milagre de Deus. E hoje, infelizmente, tem muitas igrejas assim. São igrejas que se alimentam pela autopiedade de pessoas que vivem num estado de comiseração e miséria. É gente que vem para a igreja não em busca de um milagre, mas fica lá às portas do templo Formosa mendigando migalhas, pedindo trocados. Gente que não vem para a igreja em busca de um milagre, porque os milagres não acontecem mais. Aí culpamos quem? O sistema. Culpamos quem? A modernidade. Culpamos quem? O século 21. Culpamos quem? A mudança comportamental da igreja evangélica aqui no Brasil. No mundo não. Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Se Ele curou no passado, Ele pode curar hoje também, porque o versículo 11 diz que não foi dentro do templo, não foi nas portas do templo, não foi nas dependências do templo, mas foi lá na escola de Tirano que milagres extraordinários aconteciam. Sabe o que isso significa? Que esse slogan que estão usando por aí, a mão de Deus está aqui, é mentirosa, porque a mão de Deus está aonde está um servo de Deus com o coração inflamado, levando a cura, levando a semente, levando a palavra. Deus não cura apenas na igreja, não. Deus cura aqui, Deus cura lá fora também, Deus cura dentro do templo, mas também cura as portas de Formosa. Mas aonde estão os milagres? Sabe qual é o milagre que a gente quer contar nesses últimos dias? Meus irmãos, acabei de comprar um carro 0 km, já paguei, está quitado, glória a Deus por isso. Olha, a chave está aqui, ó, acabei de adquirir um apartamento e tal. O pessoal começa a glória a Deus pela vida do fulano. Eu estava falando com o João e o Marcos, que é uma diferença enorme entre bênção e abençoado. A gente olha para aquele irmão que tem uma certa posição, que chega na igreja, encosta o carrão e tal, tem uma vida financeira estabilizada, e qual é a expressão, qual é a nomenclatura que damos ao sujeito? Esse cara aí é abençoado. Agora aquele irmãozinho que tem uma amarrotada, aquela irmãzinha que vai comprar pão de manhã na padaria com aquela chinela havaiana, e é humilde, tadinho, mal sabe assinar o nome. O que a gente diz em relação a esse tipo de pessoa? Ela é uma bênção. Veja a diferença, bênção e abençoado. Eu prefiro ser bênção, porque às vezes o abençoado, ele é apenas abençoado, mas não tem compromisso com Deus, com a palavra. Isso significa que eu não posso ser abençoado? Não pode, deve, porque quem é abençoado também abençoa. Se for de fato também uma bênção, então que nessa noite você seja bênção e abençoado. Uma bênção e abençoado. Mas onde estão os milagres? Onde está a cura? É difícil chegar aqui e ouvir alguém dizer: olha, fui curado de câncer, olha, foi curado de AIDS, mas Deus não mudou, Ele ainda cura. O Deus que ressuscita mortos está aqui, o Deus que cura câncer está aqui. Existem igrejas para que olha, não toca nesse assunto, a gente vai arrumar confusão. Não, as leis da medicina confrontam a nossa fé, não é melhor nem tocar nesse assunto. Se Deus curou, eles vão pedir provas. Você acha que eu estou me importando para aquilo que a ciência deduz baseado na sua razão? Eu fiz é pela fé. Eu ainda creio que Deus cura, eu ainda creio que Deus ressuscita, eu ainda creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Ele não mudou. Você quer uma prova disso? Quem aqui já foi curado por Deus? Levante as mãos. Está aí, pronto. Quem aqui já recebeu o milagre de Deus? Cadê? Deixa eu ver. Ele não mudou. Agora estamos transformando os nossos templos em verdadeiras sinagogas de judeus, onde os cultos
associação de amigos do bairro. Fazemos isso aqui um social. A gente passa um perfume, bota uma roupa bacana e vem aqui fazer uma média todo fim de semana. Participamos disso aqui como se fosse mais um culto qualquer. Aí eu vou lá porque hoje é cedo, não posso faltar. Tem que fazer uma média para os irmãos, para o pastor. Não, Deus não mudou, você mudou. Então volte ao primeiro amor. Você não é mais o mesmo. Então nesta noite vem. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Terceira lição que eu aprendo aqui. Na escola de Tirano, o nome de Jesus ainda é glorificado. Versículo 17. E chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre toda essa gente, e o nome do Senhor Jesus entre eles era glorificado. O nome de Jesus não era glorificado na sinagoga, mas no pátio, na escola, no local pagão, um espaço público chamado de escola de Tirano. O nome de Jesus era todos os dias, por toda aquela gente, glorificado. Infelizmente hoje, sabe qual é o retrato da maioria de nossas sinagogas? Botamos Jesus para o lado de fora. O nome de Jesus naquela época era terminantemente proibido sequer pronunciar o nome de Jesus. Então o simples fato dos judeus não acreditarem nele ser o Messias, ele não pode ser o Messias, porque o próprio nome de Jesus era um nome comum daquele tempo, como é hoje. Maria, João, Pedro, enfim, Francisco, era um nome comum, derivado de Yoshua, do Salvador, o Josué do Antigo Testamento. E a derivação de Josué, só para vocês terem uma noção da simplicidade do nome que Jesus carregava, mas foi um nome que Deus decidiu colocar acima de todos os outros nomes, e através desse nome todos os joelhos no céu e na terra um dia irão se prostrar perante ele. Mas os judeus zombavam tanto desse nome que diziam: esse aí não é o filho de um carpinteiro que chamamos de José e de nossa irmã chamada Maria. Eles não acreditaram em Jesus. Eu vejo algumas pessoas dizendo: hoje os judeus respeitam Jesus como um profeta. Eles equiparam Jesus ao Messias, não ao Messias, mas a um profeta semelhante a Moisés, a Elias. Mentira, conversa furada isso aí. Os judeus tratam Jesus apenas como fonte de renda, de negócio. Eles usam o nome de Jesus apenas como forma de turismo, porque anualmente caravanas do mundo inteiro vão, de cristãos do mundo inteiro vão até Israel, Jerusalém, para acompanhar os passos de Jesus, o Gólgota, os locais históricos, enfim. Eles usam Jesus apenas como fonte de renda e nada mais, atração turística. Pronto. Eles não equiparam Jesus a Moisés, nunca o fizeram. Eles ainda estão esperando o Messias. Então o nome de Jesus ali era proibido de ser anunciado. Mas na escola de Tirano, veja, essa diferença é que me chama a atenção. Eu me alegro com essa diferenciação, com esse disparate. Lá na escola de Tirano, o nome de Jesus era glorificado. Hoje o que eu vejo, um retrocesso ao passado. Hoje o que eu vejo é aquilo que naquele tempo estavam fazendo e faziam muito bem, colocando Jesus para o lado de fora. Isso não me deixa admirado, espantado, não. Se naquele tempo uma das igrejas da Ásia Menor já havia colocado Jesus para o lado de fora, colocaram Jesus do lado de fora, mas ele não desistiu da igreja. Tanto é que humildemente ele estava, insistentemente ele estava me batendo. E ele batia na porta e dizia: olha, alguém dentro está ouvindo a minha voz, essa igreja aí é minha, eu comprei essa igreja, e o preço que paguei por ela foi preço de sangue lá no Calvário. E essa igreja, não abro mão, não vou desistir dela. Vocês me colocaram do lado de fora, mas eis que estou à porta e bato. E se alguém aí dentro ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele ceará comigo. Nós, ou muitas igrejas, colocaram Jesus, ou colocamos Jesus para o lado de fora, mas ele é insistente, ele está batendo, ele